E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Blog Vida de Advogada. E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, que é o como passar na prova da OAB. E essa edição do vídeo vai ser o como passar na prova da OAB primeira fase, tá? Depois a gente vem aí com o vídeo da segunda fase. Se você não me conhece, meu nome é Amanda Veloso, eu sou advogada especialista na área do direito à saúde. Mas hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre como conseguir isso aqui. A sua tão sonhada carteira da OAB. E desde já eu já te adianto que esse caderninho aqui, gente, a gente não usa na vida, tá? Na vida de advogada, a gente não usa. Isso daqui é lindo, é maravilhoso, eu guardo com muito carinho, mas a gente não usa. O que a gente usa é este cartãozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, o que a gente utiliza na vida para trabalhar, para ir às audiências, para ir até os fóruns e se identificar como advogada, é esse cartãozinho aqui, tá bom? É esse cartãozinho. Mas o de brochura é a coisa mais linda, é a realização de um sonho, então eu guardo com muito carinho sempre aqui comigo. E hoje eu quero contar pra vocês como passar na OAB, né? Como eu fiz pra passar na OAB. E primeiro de tudo, gente, eu acho que a prova da OAB, ela é uma prova hoje que as pessoas colocam muito terrorismo, sabe? Nossa, tem um alto índice de reprovação. Nossa, é uma prova muito difícil. Nossa, já para aí, gente. Já para aí. Tira essa energia de cima dessa prova, pelo amor de Deus. Tira essa energia de cima dessa prova. Até porque, gente, a prova da OAB, ela é apenas uma fase de toda a sua vida profissional, tá? É apenas uma fase. Depois da prova da OAB vão vir diversos outros desafios. Então isso é só um dos primeiros obstáculos da sua carreira. Depois não vai ficar mais fácil não, gente. Vai vir outros desafios ainda maiores na sua vida como advogada, tá? Se for advogada, o caminho que você quer seguir. Então, encare isso apenas como uma fase, a fase inicial da sua carreira que você vai ter que passar para outros desafios ainda maiores acontecerem na sua carreira. Então, tira essa energia negativa dessa prova, tira toda essa carga de nossa, é uma prova impossível, porque ninguém passa, porque eu já prestei essa prova 10 vezes. Não interessa quantas vezes você prestou, isso também é uma coisa que não tem a menor relevância. Muita gente, eu passei de primeira, eu passei dentro da faculdade, não interessa. Você vai advogar como todos os outros que forem aprovados. Então, tira essa carga também de cima de você, de, já é a segunda, terceira, 10ª, 20ª vez que eu presto, não interessa quantas vezes você prestou. O importante é você passar dessa fase para que você ingresse na sua vida profissional como advogada. Então, esse é o primeiro de tudo, gente. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você nem sabe como que funciona a prova, vamos lá. A prova da OAB, na primeira fase, ela é uma prova de 80 questões e para você ser aprovado na primeira fase, você precisa acertar 50% da prova, ou seja, 40 questões da prova você precisa acertar para que você seja aprovado na primeira fase. A prova ela tem uma duração de 5 horas para que você complete ali a resposta dessas 80 questões. Tá, Amanda, mas quais são as matérias que são cobradas nessa prova? Você deve estar se perguntando. No total, são 17 matérias. E aí é onde mora o desespero, né? Quando você começa a estudar para essa prova. Muitos estudantes acham que precisam estudar a fundo as 17 matérias e relembrar ali todo o curso do direito. E às vezes, essa pessoa está prestando a prova ainda dentro da faculdade, ou seja, existem matérias que ainda ela nem viu. E dá aquele desespero, 17 matérias, eu preciso saber tudo, eu preciso... Não, gente. Essa é uma prova que você precisa ter estratégia. E estudar todas as 17 matérias a fundo não é uma boa estratégia. E isso porque existem matérias dentro da prova que possuem mais questões e maior relevância e por isso merecem maior atenção na hora dos estudos. Então, não é uma boa estratégia você falar, vou estudar tudo, as 17 matérias a fundo.
Isso não é uma boa estratégia, porque o que você precisa é 40 questões. Então você precisa ter uma estratégia numérica de questões para que você alcance esses 40 e mais, né, para passar com folga. Então, quais são as matérias que caem mais dentro da prova da OAB? Bom, as matérias de maior e média relevância são as matérias de civil, processo civil, penal, processo penal, ética, direito do trabalho, processo do trabalho, direito administrativo e direito constitucional. Essas matérias somadas, elas correspondem a aproximadamente 70 e poucos por cento da prova. Então, a probabilidade de você estudar essas matérias e conseguir chegar aos 40 pontos necessários para ser aprovado na prova é muito maior. E mais, gente, vocês aumentando as chances de vocês dentro dessas matérias, não quer dizer que vocês vão zerar as outras matérias, né? Aí, gente, quando eu estava prestando a prova da OAB, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso estar vendo as coisas para aquilo realmente estar sempre na minha cabeça. Eu imprimi um gráfico mesmo, deixei colado na minha parede ali da minha mesinha de estudos, sobre todas essas questões e quais os assuntos mais cobrados dentro dessas matérias, tá? Então, aconselho que você faça a mesma coisa. Pegue provas anteriores da OAB, as últimas provas. Dentro dessas matérias, o que a FGV veio cobrando dentro dessas matérias, quais os assuntos mais recorrentes dentro dessas matérias e tente focar nestes assuntos. Direcione os seus estudos para dentro desses assuntos mais cobrados na prova, dentro dessas matérias citadas. Outra coisa que eu fiz na minha época e foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Eu fiz a prova ainda dentro da faculdade. Então, se você tiver essa oportunidade, faça essa prova o quanto antes. Por quê? Porque é uma prova que é um requisito para que você possa atuar na sua profissão de advogada. Então, quanto antes você tirar isso da sua frente, é a melhor coisa do mundo. Fica super corrido. Sim, você vai ter a faculdade, o estágio, que estudar para a prova da OAB e que passar nessa prova da OAB. Então, sim, é muita coisa, mas vale a pena todo o seu esforço nessa época. Porque se você tirar isso da sua frente logo de cara, você já termina a faculdade focada com os olhos na sua profissão, nos seus primeiros passos como profissional, nas suas primeiras atitudes para começar a montar ali a sua carreira de advogada. Então isso é uma coisa que eu fiz e me agradeço muito hoje por isso, porque foi a melhor decisão que eu tomei. Muita gente fala, não, mas é muita coisa, é melhor se formar primeiro, aí depois que se formar você vai lá e faz. Tudo bem, gente, cada um tem o seu próprio tempo. Mas se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça o quanto antes. Outra coisa que foi determinante para minha aprovação no OAB foi fazer simulados. Sim, gente, não fique só naquela de estuda, assiste aula e não põe aquilo em prática, porque a prova vai exigir isso de você, que você leia, entenda e assinale a resposta correta. Então, treine isso antes. E eu te aconselho a fazer o simulado como se fosse o dia da prova. Marque o horário de início da prova, deixe a duração certinha da prova, pede para sua irmã, para o seu pai, para sua mãe, no final das 5 horas ir lá te avisar no seu quarto. Prepare o seu corpo para isso. Se coloque nessa situação como se fosse o dia. Então imprima uma prova anterior. Faça como se fosse o dia da prova. Leva até o lanchinho para você comer, mesmo não sendo dia real, mas prepare o seu corpo, o seu psicológico e o seu raciocínio para aquela prova. Eu fiz isso e deu muito certo. Por último, uma pergunta que vocês sempre fazem também. Tá bom, Amanda, mas como eu estudo para essa prova? Por videoaula, por questões, por lei seca, ou como eu estudo para essa prova? E, gente, isso é uma coisa bem particular. Cada um gosta de estudar de uma forma e assimila melhor o conteúdo de uma forma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar por videoaula, mas videoaula é uma coisa que leva bastante tempo, porque você tem que assistir a videoaula, geralmente você faz anotações, depois você lê a lei seca e depois você faz as questões. Eu gosto muito de estudar dessa forma, né? De ver a aula, faz resumo, pega a lei seca,
e por último faz as questões. Mas eu entendo que isso é um estudo mais demorado, um pouco mais denso, e fazer isso, nem que seja com as principais matérias que eu mencionei aqui no vídeo, ainda assim daria muito tempo de estudo. Então eu entendo isso, mas o que você não pode deixar de fazer é deixar de ler a lei seca e deixar de fazer questões. Isso você não pode deixar de fazer, por mais que não seja o seu método preferido de estudo. Isso é extremamente necessário que você faça. Porque muitas vezes algumas questões chegam a mudar apenas uma palavra da letra seca da lei. Isso quer dizer que você vai decorar a lei? Não, mas o fato de você estudar diretamente da lei seca e exercitar aquela leitura com as questões aumenta muito mais as chances de na prova você conseguir fazer a mesma coisa. Então, por mais que você, como eu, goste de estudar por videoaula, fazendo resumos, não foque apenas nisso. Leia a lei seca e faça questões e simulados. E mais uma coisa, gente, não fique trocando de método de estudos, de cursinho de estudos, de planilha de acompanhamento. Não fique trocando de métodos de estudos. Pegue um método que você confia, um jeito de estudar que você sabe que te traz resultados e siga isso do início ao fim, não se distraia. É uma prova que você precisa de foco, de determinação. Pense que você precisa disso para que você possa seguir a sua carreira plenamente. Bom, e se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei e envie esse vídeo para alguma amiga, algum amigo que está passando por essa fase de prova da OAB, e também me acompanhe no Instagram, @blogvidadeadvogada, e lá, gente, eu compartilho o outro lado. Depois que você já passou por essa prova, que você já é uma advogada, lá no Instagram eu compartilho dicas de como você iniciar a sua carreira na advocacia. Porque, como eu disse, gente, a prova da OAB é só o começo da sua carreira. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.